Olá, tudo bem? Começando o final de semana. Se você já está assistindo essa live é porque você está vendo gravada. Então já deixa seu like, deixa o seu comentário, compartilha com quem você quer bem. Que hoje nós vamos falar sobre aquilo que não pode faltar em um relacionamento amoroso. Então aguardar um pouquinho enquanto o Instagram avisa as pessoas que nós estamos entrando ao vivo. Vou escrever aqui o tema da live assim que liberar aqui. Consegui. Assim que libera, para quem entrar, saber o nosso assunto, né? O que não pode faltar em um relacionamento amoroso. É isso aí. Fixar comentário. Pronto, agora quem chegar já vai poder ver qual é o tema. Aguardando mais um pouquinho. Tudo bem, Thiago? Seja muito bem-vindo. Graças a Deus, hoje mais fresquinho, né? Deu uma refrescada aqui em São Paulo. Como é que tá aí no Rio? Ellen, seja muito bem-vinda. Sexta-feira fria e chuvosa aqui também. Bem fresquinha. Nossa, o calor que fez essa semana nem dá pra acreditar. É assim, né, gente? Todo começo de live é aquela previsão do tempo básica pra gente saber como é que tá o tempo em todo lugar. Mas o tema de hoje é muito interessante. Me ajudem a compartilhar e vamos convidar mais gente para vir para a live. Que vocês estão me ouvindo bem? Me fala, porque eu tô sem fone, que meu celular tá carregando. Mas se não tiver bem, eu coloco o fone. Exatamente. Ariana, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar aquilo que não pode faltar em um relacionamento amoroso. Gente, eu ainda compro uns cílios desse, olha, isso é filtro, tá? Mas eu ainda coloco uns cílios desse, é muito lindo. O que não pode faltar em um relacionamento amoroso. A gente sabe que não existe uma regra, né? Não existe uma receita de bolo. Leila, seja muito bem-vinda. Não existe uma receita de bolo pra gente falar, nossa, tem que ser assim, tem que ser assado para esse relacionamento tá bom, para aquilo estar certo, né? Cada casal são pessoas diferentes e vão saber o que é melhor para cada um. Então, se um é mais feminino, se o outro é mais masculino, se é um casal hétero, se é um casal homo, isso é indiferente. Isso não tem diferença no fato de serem felizes ou não. Porém, tem alguns pilares que são essenciais para um relacionamento amoroso estar saudável, né? Estar com, pra gente medir, vamos falar assim, a satisfação dos dois, para que os dois estejam realmente felizes nesse relacionamento. Ou então, a gente entender que se está faltando alguma coisa ali, a gente entender qual é o ponto que precisa ser melhorado. Isso independente do tipo de relacionamento, né? Entre duas pessoas. Certo? Então eu trouxe alguns itens. Ana, seja bem-vinda. Eu trouxe alguns pontos, né, dos 3 pilares que eu sempre falo. Muda o sabor, exatamente. Tem algumas regras, né, que se a gente segue, a coisa fica mais fácil. Não quer dizer que de outra maneira não vai funcionar. Eu sempre digo que não existe uma verdade absoluta. Quando a gente fala em relacionamento, quando a gente fala em coração, em sentimento e emoção, não existe uma verdade absoluta. Aquilo que é verdade para mim pode não ser uma verdade para o outro. Vai depender da criação de cada um, dos valores, das verdades, das crenças, dos dogmas, né? Fabi, seja muito bem-vinda. Dos paradigmas. Então, tudo isso é muito relativo para cada caso. Porém, com esses 3 pilares que eu trouxe para vocês hoje, eu já falei deles em outras lives, mas hoje nós vamos dar uma destrinchada, como se os 3 pilares fossem 3 árvores, 3 troncos, né? E hoje eu vou abrir os galhos dessa árvore. Quem fala desses 3 pilares é Bert Hellinger nas constelações familiares. Só que eu não trouxe uma pegada das constelações, não. Eu trouxe uma coisa mais do que eu penso mesmo, do que eu vejo, do que eu já estudei, do que eu já li, do que eu procuro para vocês. E acredito que vai dar muito certo. Pelo menos tudo isso aqui eu apliquei na minha vida, aplico no meu relacionamento e dá muito certo. Então, se deu certo para mim, pode ser que você precise fazer alguns ajustes, mas eu tenho certeza que pode dar certo para você também. Exatamente, coração é terra que ninguém anda, que ninguém vê, né? Cada um sabe do seu. E às vezes até a gente mesmo é difícil de entender o nosso.
quanto mais o do outro, né? Ah, tá trabalhando, Ana? Depois você vai ver, então. Tá bom. Depois você vê, não tem problema não. Vamos lá, gente, vamos me ajudar a compartilhar, porque essa mudança de horário da live faz com que as pessoas se confundam, esqueçam, e é assim mesmo, né? Até todo mundo acostumar. Inclusive, eu aceito sugestão de vocês, se não tá muito tarde, se tá bom o horário, se fica bom assim, porque pra mim ficou bom. Às vezes eu acho um pouco tarde, mas acho que fica bom. Mauro, seja bem-vindo. E aí, no Tocantins, como é que tá? Tá calor também? Ou tá chovendo também? Porque aqui hoje já deu uma refrescada, no Rio também deu uma refrescada. Clécia, seja bem-vinda. Esse Wagner quer me conquistar, viu? Depois não sabe por que eu trago as dicas. Gente, vamos lá, então. Vou falar para vocês dos 3 pilares e aí nós vamos destrinchar cada um deles. Gente, se houver dúvidas, por gentileza, vocês me falem, tá? Coloquem perguntas aí, ou então segura a pergunta pro final. E aí no final tem uma pergunta que colocaram lá na caixinha, no Stories. E também eu vou trazer algumas outras respostas que foi colocado lá no Stories, que foi muito legal a participação de vocês, muito legal mesmo. Os 3 pilares são cumplicidade, sexualidade e objetivos em comum. Então, primeira coisa, né, pra gente começar a ver, tá chovendo? Tá muito calor mesmo chovendo? Eita, mal. Então, primeira coisa, gente, é necessário e muito necessário entender se realmente existe um relacionamento. Porque quando a pessoa tá casada, né, que mora na mesma casa, nem sempre existe um relacionamento amoroso. Às vezes existe um relacionamento de amizade. Existe ali um relacionamento de dividir conta, de dividir o espaço, de criar os mesmos filhos, né? Divisão de filhos. Mas não existe um relacionamento amoroso. Então, em primeiro lugar, é necessário entender se realmente há um relacionamento amoroso. Como assim? Se os dois se respeitam de verdade, se um importa para o outro, ou se o um sempre toma decisões sem pensar no outro, ou o outro sempre toma decisões sem pensar no um. Isso é muito importante, gente. Um relacionamento amoroso precisa ter as duas pessoas envolvidas no mesmo, em comum. Porque às vezes só um está envolvido no relacionamento, o outro acha que é solteiro. Então, para essas situações, essas dicas talvez, assim, de repente a pessoa enxerga que dessa vez não existe relacionamento, que é necessário sentar e fazer alguns combinados para que isso realmente vire um relacionamento. Então, assim, casar, usar aliança, ir na igreja e fazer lá o ritual, né? Ou então ir no cartório e assinar papel, não significa que casou. Significa que fizeram ali um compromisso, mas não necessariamente que estão verdadeiramente comprometidos um com o outro. Para saber se existe verdadeiro relacionamento entre essas duas pessoas e se isso está funcionando, então esses pilares eles têm que estar presentes. Se não tiver esses 3 pilares, não tem relacionamento. Claro que de repente não tenha tudo isso que eu vou falar aqui, mas se você identifica que tem esses 3 pilares presentes no seu relacionamento, para isso melhorar já é muito mais fácil. Combinado? Então, para quem tá solteiro e quer ter que almeja em ter um relacionamento, anota aí as dicas, porque eu tenho certeza que pro próximo relacionamento vai valer a pena. E quem já está em um relacionamento, mais ainda, né? Para começar a colocar em ação hoje, nem ontem, nem amanhã, hoje, agora, nesse momento, tá? Então, vamos falar sobre a cumplicidade. O primeiro pilar que eu trouxe é a cumplicidade. Olha só, relacionamento, cumplicidade no relacionamento não quer dizer que eu vou deixar de ser eu e o marido vai deixar de ser o marido. Quer dizer, quando a gente se junta, né, num relacionamento, existe eu, existe ele e existe a gente. É como se a gente, os dois juntos, o nós, fosse uma terceira pessoa. E a gente precisa se esforçar, lutar e se dedicar para que essa terceira pessoa sobreviva. Mas eu também preciso dedicar para que eu sobreviva. E ele também precisa dedicar para que ele sobreviva. O que significa isso?
que antes de nós nos juntarmos, nós já éramos duas pessoas. Então, independente do que aconteça, eu preciso continuar sendo eu. Ele precisa continuar sendo ele, para que o agente, o nós, funcione verdadeiramente. Se eu deixo de ser eu e penso em viver a vida dele e vivo em fazer ele feliz, esquece que isso é só uma questão de tempo para fadar o fracasso. Não vai funcionar. O mesmo acontece com ele. É um ser individual que vai juntar e fazer um nós, o relacionamento. Então, esse relacionamento, ele precisa ser tratado como uma terceira pessoa. Eu sei que, a princípio, se você nunca ouviu isso antes, pode ser que dá uma confusão aí. Você fala, como assim meu relacionamento é uma terceira pessoa? Você precisa olhar para ele como um ser vivo, que precisa de cuidado. Assim como uma planta. Imagina que você tem o jardim na sua casa e ele tá morto lá. Não tá valendo de nada, não tá funcionando para nada. Aí você chama um paisagista e aquele cara vem e te dá um monte de dica, e aí você vai lá na Flora e manda vir o jardineiro e ele planta e fica maravilhoso o seu jardim, maravilhoso. E aí, você acha que esse jardim vai ficar maravilhoso para sempre? Essas flores são vivas, elas precisam de quê? De cuidado, não é? Se você não cuidar desse jardim, é óbvio que esse jardim vai acontecer o quê? Ele vai secar e ele vai ficar muito feio e não vai demorar muito tempo. Então, se você manda fazer esse jardim na sua casa, por mais maravilhoso que ele seja, e você deita na rede e fica olhando esse jardim sem fazer nada por ele, sem podar, sem colocar esterco, sem conversar com as plantas, não é? Planta, quanto mais a gente conversa, melhor eles ficam. Quito, seja muito bem-vindo. Quanto mais você cuida desse jardim, mais as suas flores vão ficar bonitas. Às vezes você tem que podar, às vezes você tem que colher, às vezes você tem que tirar uma plantinha e colocar outra, porque aquela já não tá cabendo mais ali. E assim é. Aí enjoei da cor das pedrinhas, vou trocar a cor das pedrinhas. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa casa com uma pessoa e acha que a vida inteira aquela pessoa vai ser daquele jeito. Aí passa um ano, passa dois, tem um filho, a pessoa muda. Ai, você não é mais aquele que eu casei. Óbvio que não é aquele que casou. Porque nós somos seres em evolução e transformação todos os dias. Se o meu marido fosse hoje a pessoa que casou comigo, eu não estaria mais com ele, porque significaria que eu também não evoluí. Então a gente está evoluindo todos os dias. Todos os dias. Se a gente não estiver disposto a cuidar desse jardim, a regar essas plantas, a podar quando for necessário, a colocar esterco quando for necessário, a aguar se for o caso de não chover, isso é óbvio que não vai dar certo, tá bom? Então a cumplicidade, o que é cumplicidade? E se vocês quiserem, podem escrever aqui nos comentários o que é cumplicidade para você. O que seria ideal dentro desse quesito, cumplicidade. Eu trouxe aqui algumas situações que eu traria na cumplicidade, mas eu quero ouvir de vocês também, porque claro que eu não anotei tudo, né? Nem conseguiria fazer tudo isso. Então, se vocês quiserem compartilhar, pode ficar à vontade aqui que eu vou lendo, tá? Então, primeira opção que eu coloquei aqui, primeiro item, é o diálogo. Não existe cumplicidade se não tiver comunicação. Essa foi bastante falada lá na caixinha de perguntas que eu coloquei no Stories também. O diálogo, a comunicação. E é preciso saber se comunicar com eficácia e com eficiência. Não adianta você só jogar tudo que você está pensando. Tem um tal de ego que bagunça tudo? Tem. Só que esse ego, ele precisa se fortalecer para que seja obediente. Para que, que o teu eu verdadeiro administre esse ego. Então, o diálogo, a comunicação entre o casal é primordial para que exista cumplicidade. E é preciso saber se comunicar. Falar sempre do que você está sentindo. Fazer com que essa comunicação, de maneira alguma, soe culpa ou medo. Se a comunicação que você faz com o teu parceiro ou com a tua parceira está emitindo algum tipo de culpa, está jogando algum tipo de culpa em cima dele ou dela, ou então está compartilhando algum medo, por exemplo, alguma ameaça, eu vou embora mesmo, isso aqui não é pra gente mesmo, a gente não dá certo mesmo. Esse tipo de fala, gente, é extremamente destrutivo pro relacionamento, porque uma hora vai.
Eu tô falando, lembra lá das palavras sabotadoras? Eu tô criando pra minha vida. Então, quanto mais eu falo, eu vou embora mesmo. Ah, você não muda mesmo. Ah, isso não é pra gente mesmo. Você tá só colocando cada vez mais, cavando mais um pouquinho esse buraco que esse relacionamento vai entrar. Esse relacionamento, lembrando que ele é uma terceira pessoa, tá? Então, quer dizer, é mais uma parte do jardim que você está deixando de cuidar. E quanto menos você olha, quanto menos você cuida, quanto menos você zela, mais rápido ela vai morrer, certo? Então a comunicação é isso. A atenção. O que é atenção? Faz parte da comunicação. Quando eu falo me comunicar, eu não estou dizendo só em falar, eu estou dizendo também em escutar. Ou mais que escutar, eu estou dizendo em ouvir. Ouvir, porque escutar nem sempre é ouvir, né? Às vezes a gente só escuta, mas ó, entrou por aqui, saiu por aqui, foi embora. Nem fiz diferença, nem me fez diferença o que você me falou. Mas quando eu realmente paro para ouvir, para entender o que tá entre linhas, o que será que ele tá querendo me dizer com essa palavra grosseira, com essa frase fora de horário, o que será que ele está querendo me dizer? Isso é ouvir, é interpretar, é compreender o que o outro ou a outra está querendo te dizer. Márcia, seja bem-vinda, tá? Então a atenção é isso, ou até mais que isso, né? É você se preocupar com o seu parceiro ou com a sua parceira. É você olhar para ela realmente com vontade de saber como é que ela tá. Sabe, como que seria você levantar de manhã e olhar pro teu parceiro e falar, como que você tá se sentindo? Será que tem alguma coisa que eu poderia fazer para você se sentir melhor? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer hoje pra gente ficar melhor? É isso, é dar atenção, a verdadeira atenção. Aquela atenção que ele sabe que ele não vai encontrar em outro lugar, porque é só você que pode dar. Porque é só você que é a cúmplice, a companheira. Cumplicidade é isso, é você se sentir cuidado pelo seu companheiro ou pela sua companheira. Da mesma forma que você deixa ele sentir você, você também sentir ele. Dá abertura, gente, porque às vezes o cônjuge até tenta fazer isso, mas a gente já dá logo um fora, né? Por que você tá perguntando? O que você tá querendo? Dependendo da cortada que der, a pessoa não vai perguntar mais. Às vezes a pessoa até tenta perguntar 1, 2, 3 dias, na quarta vez já desiste. Então isso também depende de nós, para dar essa abertura para que o outro se achegue e se preocupe com a gente e cuide da gente. É o que nós já falamos em outras situações, né? Às vezes nós, mulheres, ficamos tão independentes, tão donas de si, porque eu trabalho, porque eu tenho meu dinheiro, porque eu pago minhas contas, porque ninguém manda em mim, que aí a gente não permite que o nosso cônjuge nos cuide dentro de casa. Esquece dessa parte que é tão importante dentro do relacionamento. É o outro se sentir útil, sentir que está fazendo algo ali que tem que ser ele, que se não fosse ele não teria outro para fazer naquele momento. Levar a opinião do outro em consideração, isso também faz parte da cumplicidade. Foi o que eu falei lá. Será que existe um relacionamento? Porque se dentro de um relacionamento a opinião de um nunca é ouvida, nunca é relevante, sabe? Se o outro decide tudo sem te perguntar o que está acontecendo, talvez seja necessário se rever esse relacionamento. Será que existe mesmo um relacionamento? Ou será que eu sou, sei lá, uma colega de quarto? Alguém que está aqui só para fazer companhia. Porque no relacionamento a opinião dos dois tem que ter o mesmo peso. É ombro a ombro, é equilíbrio. Certo? Intimidade. A intimidade, ela vem na verdade, ela realmente vai acontecer na junção de dois pilares, a cumplicidade e a sexualidade. Aí vai existir a verdadeira intimidade. Então eu vou falar um pouquinho mais da intimidade no pilar da sexualidade, tá? O acolhimento. O que é o acolhimento? É se você saber que o outro está com alguma dificuldade e você ir lá dar um colo, dar um apoio, dar um incentivo, dar uma motivada. Mesmo que o que ele está fazendo não é aquilo que você gostaria, mas é isso, é respeitar. É olhar para o outro e entender que ele não é você. E juntos vocês têm um relacionamento, uma família a zelar. Mas ele não é você, ele não pensa como você, ele não tem as mesmas crenças que você. Então ele tem opiniões e sonhos diferentes e isso não tem problema nenhum. Então mesmo não concordando, às vezes, com o que o outro está fazendo, acolher e mostrar para ele que seja como for, eu estou do seu lado.
e juntos nós vamos passar por isso. Então esse acolhimento faz parte da cumplicidade. Gente, parece coisa tão boba, né? Mas eu acho que uma das coisas mais almejadas em um relacionamento é você ter alguém para compartilhar um filme, ter alguém para compartilhar uma série que seja boa para os dois. É sentar juntinho com a pipoca, é fazer coisa básica, coisa simples. É disso que o nosso coração precisa para ficar cheio. Então, assistir eu vou Netflix, mas eu não tô aqui para fazer propaganda, então pode ser outra coisa também, tá? Pode ser um filme, pode ser a Vivo, né? Tem outros aplicativos também de filme, né? Então, pode ser cada um deles. Mas ter alguém, assistir, é dedicar um tempo com essa pessoa. Para vocês acompanharem uma série, acompanharem um filme, acompanharem... Novela eu não aconselho, gente, porque aquela realidade contada na novela acaba entrando um monte de dogma, um monte de crença que não são positivas. Não é um bom alimento para nossa mente. Então, tem que tomar muito cuidado no que vai assistir junto também. Mas é isso, é ter alguém para compartilhar momentos simples e básicos que você faria sozinha numa boa, mas com a companhia dessa pessoa fica muito melhor. O humor. Olha, se eu pudesse dar uma dica para todas as pessoas solteiras da face da terra, eu diria: case-se com alguém que te faz rir. Porque, gente, em muitos momentos da vida, a única coisa que a gente pode fazer junto é sorrir. Então, o bom humor, eu acho que é essencial. Como uma boa sagitariana que perde o amigo, mas não perde a piada, eu diria que o bom humor é essencial. E não existe cumplicidade se não tem bom humor. Porque como é que fica? Tudo que um fala, o outro leva a ferro e fogo, né? Então, às vezes, e principalmente quando uma das pessoas está chateada, não está muito bem, uma palavra que ele fala, ele pode ser levado para um lado, assim, totalmente negativo. Mas se tem bom humor, aquilo já vira piada. E aí os dois podem rir o resto da semana por causa de uma coisa boba que poderia ter virado uma briga. Eu já vi vários casais discutirem e assim, virarem brigas feias por causa de uma bobagem, uma coisica de nada, sabe? Que se você pudesse voltar atrás e olhar assim e falar: como que você poderia fazer isso de uma forma diferente para ficar melhor para os dois? A pessoa olhar e falar: putz, que besteira que eu fiz. Sabe? Então são coisas que a gente sabe que não é legal, mas acaba fazendo. E o bom humor acaba fazendo com que tudo isso fique muito mais leve, com que o relacionamento fique mais leve. Tolerância. Existe casamento sem tolerância? Se não existe uma boa tolerância dentro de um relacionamento, sabe o que vai acontecer? Aos poucos, vai acabar o diálogo. Aos poucos vai acabar o diálogo. Vai chegar uma hora que um já não conversa mais com o outro. Por quê? Porque sabe que vai levar uma patada. Sabe que vai levar um coice ao invés de receber uma palavra de acalento, um aconchego, um acolhimento. Então a tolerância é fundamental dentro de um relacionamento. Perdão. Gente, o perdão, relacionamento sem perdão não existe. Porque, imagina, eu tô marido há 18 anos. Quantas e quantas coisas ele já precisou me perdoar e eu precisei perdoar ele. E esse perdão, eu nem digo de coisas grandes, assim, de o que a gente consideraria um motivo grande. É o perdão de eu não poder alcançar talvez as expectativas dele. De repente ele esperar uma coisa de mim um dia e eu não estar lá para fazer aquilo que ele esperava. Então ele precisa me perdoar, porque senão ele vai começar a acumular mágoas, pequenas mágoas dos meus comportamentos, e sendo que eu talvez nem sabia disso. Entende isso? Faz sentido para vocês? Principalmente os casadinhos que estão aí, que têm essa convivência no dia a dia. O perdão, ele precisa ser pela pessoa não ser aquilo que você gostaria, pela pessoa não falar aquilo que você gostaria de ouvir todos os dias, pela pessoa às vezes não gostar de comer aquilo que você gosta e aí vocês não podem sair para comer aquilo que você queria comer porque ele não gosta. Você vê como que são pequeninas coisas, mas que fazem muita diferença no nosso dia a dia. E se a gente não estiver disposto a aceitar todas as diferenças dentro desse relacionamento e aceitar a pessoa como ela é, ela nunca vai conseguir ser ela. Ela nunca vai conseguir ficar à vontade dentro desse relacionamento. E aí, ao invés de um relacionamento com liberdade, com amor e cumplicidade, vai ter uma cadeia, vai ter uma gaiola. Que é quando o outro chega, ao invés de você se sentir melhor, você vai se sentir pior.
Isso não é nada legal, né? E eu te falo com toda certeza, existe muito relacionamento em que o casal fica torcendo pro outro não chegar, ou torcendo pro outro não querer ir em algum lugar. Por quê? Porque não tem cumplicidade, porque não tem amizade, porque aquele cônjuge não é a pessoa que ele gostaria de levar para a ilha deserta, para ficar 5 anos só os dois. É complicado isso, mas é muito verdadeiro, tá? Então tudo isso faz parte da cumplicidade. Que mais? Não julgar e nem condenar o outro. Isso também faz parte da cumplicidade, da aceitação. Quando eu aceito o outro como ele é, quando eu entendo as diferenças, que nós não somos iguais, mas que nós podemos viver muito bem nas nossas diferenças, eu paro de condenar o outro. Eu paro de achar que o outro tem que fazer o que eu gostaria, o que eu acho certo. Então a gente consegue viver muito melhor, sem os julgamentos. Uma coisa também que faz parte da nossa cumplicidade e que faz muita diferença no nosso dia a dia é a gente poder contar com o nosso cônjuge para mostrar as nossas fraquezas. Existem muitos e muitos casais onde, vamos supor que o marido é o provedor da casa, que ele passa por dificuldades financeiras, acontece coisas e ele não conta para a esposa. Outro dia eu soube de um casal onde um deles está em depressão e o cônjuge não sabe. Porque junto com o cônjuge ele atua, ele finge que está tudo bem. Só que quando dá crise, ele corre para o hospital, ele vai atrás de ajuda e o cônjuge nem imagina que ele está com esse problema. Então, que tipo de cumplicidade tem um relacionamento desses? Que eu não quero mostrar para o meu parceiro as minhas fraquezas. Se eu não mostro as minhas fraquezas, eu também nunca vou ser capaz de mostrar as minhas forças. E nós não somos perfeitos, né, gente? Aceitar as nossas imperfeições é o primeiro passo. Se eu aceito as minhas imperfeições e ele me ama, é óbvio que ele também vai aceitar as minhas imperfeições, porque ele não é uma pessoa perfeita. Então, quando eu aceito os meus defeitos, eu aceito os dele também. E é muito importante eu mostrar as minhas fraquezas, mostrar que eu também sou ser humano, que eu também tenho dores, que eu também choro, que tem dia que eu não quero também fazer algumas coisas, e tá tudo certo. Mas eu preciso comunicar de uma maneira carinhosa, de uma maneira amorosa. Certo? Isso tudo faz parte da cumplicidade. Se importar todos os dias. Todos os dias. Não é porque eu tô falando aqui que amanhã você vai levantar, vai ligar, mandar uma mensagem pro seu cônjuge e falar: e aí, como é que você tá hoje, né? Tá se sentindo bem? Você já se alimentou? Você tá tudo certo, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer pra nossa noite ser mais agradável? Não é só amanhã, não é só hoje, são todos os dias. É pelo menos 2 vezes por semana. Ah, Elaine, mas eu nunca tive esse hábito, claro que eu vou esquecer. Certo, coloca o seu celular para despertar. O que você faz se você tiver um médico marcado? Você não vai anotar em algum lugar? E por que outras coisas têm mais importância do que o teu relacionamento? Como é que você está regando esse jardim? E o respeito, né, gente? Respeito é fundamental em qualquer um dos 3 itens, né? Dos 3 pilares que eu coloquei. Mas e como que eu adquiro o respeito do meu marido, da minha esposa ou do meu parceiro, enfim? Como que acontece, gente? O respeito é uma coisa que a gente não compra, né? A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, que ela não vai conseguir comprar o respeito de ninguém. O respeito a gente conquista. E do nosso cônjuge, a gente só consegue conquistar o respeito quando a gente respeita ele. Não existe como você ser respeitado por alguém que você não respeita. Então, pra gente poder ser respeitado, a gente tem que respeitar. É assim que a gente conquista o respeito das pessoas. Mãe, seja bem-vinda! Vamos entrar agora no segundo pilar, que é o pilar... Eu vou falar de objetivos em comum primeiro, porque a sexualidade é o pilar mais forte dos 3. Então, eu vou deixar ele por último, tá? Objetivos em comum é um pilar também muito importante nesse relacionamento. Porque se eu tô com uma pessoa sem objetivos de vida, eu não tenho como planejar como é que vai ser o nosso daqui 5 anos junto. E se eu não tenho um planejamento para daqui 5 anos, a qualquer momento a gente pode finalizar esse relacionamento. Então, o que é isso? Tipo, a gente conseguir alinhar os nossos sonhos para que o nosso caminho seja paralelo. A gente não precisa sonhar a mesma coisa, mas o nosso sonho tem que ir na mesma direção. Tipo assim, eu não posso ter a minha família, um exemplo, né? A minha família mora no interior e eu quero trabalhar tanto tempo para ir morar no interior. Enquanto meu marido decide, o sonho dele é viajar ao mundo. Como é que isso vai dar certo?
Nós sonhamos coisas diferentes. Enquanto um quer ficar no interior, numa cidadezinha pacata, com poucas pessoas, o outro tem o desejo de viajar no mundo. Então existe aí uma diferença muito grande. Existem caminhos opostos, né? Então o caminho tem que ser paralelo. Ah, mas nós não temos os mesmos sonhos, não tem problema. Então vamos fazer uns combinados. Olha só, o seu desejo é viajar e a gente está trabalhando para isso, você deseja fazer isso? Eu desejo morar no interior. A gente pode viajar nos próximos 4 anos e depois desses 4 anos a gente ir morar no interior? São acordos. Então não existe nada que não pode ser acordado. Sol, seja bem-vinda. Não existe nada que não pode ser acordado, que nós não podemos fazer combinados e que funcione para os dois. O importante é que os dois realmente se sintam escutados, se sintam ouvidos dentro desse relacionamento. Que a opinião de um seja importante para o outro. Não é simplesmente, seu sonho é morar no interior? Tanto faz. Dane-se, eu vou viajar e acabou. Quer vir comigo? Venha. Será que isso realmente é um relacionamento com cumplicidade? Porque você concorda comigo que se esse relacionamento tem tudo aquilo que eu já falei, nesse objetivos em comum já tá mais fácil, vocês não acham? Então, é óbvio que não precisa ser a mesma coisa. Eu quero fazer isso, eu também quero fazer isso. Não necessariamente. Mas será que os nossos caminhos podem ser paralelos? Para a gente caminhar na mesma direção? E em alguns momentos, a gente se cruzar, né, nesses sonhos? Né? É importante que tenhamos sonhos diferentes, para um incentivar o outro, para um ajudar o outro, para um dar ideia para o outro, para ter o que conversar, né? Cada um dentro da sua área. Isso é muito legal, só que é necessário que seja para a mesma direção. Se forem direções diferentes, ou então se juntos, se você está num relacionamento e eu falo qual é o plano de vocês para daqui 5 anos, e você fala, planos? Não tenho planos. Então tem alguma coisa errada, né? Precisa, pode ser reformar uma casa, pode ser comprar uma casa, pode ser trocar um carro, pode ser fazer uma viagem. Tem que ter um relacionamento, uma meta, né? Um sonho para o relacionamento. Você precisa também ter seus sonhos individuais. E ele também precisa ter os sonhos individuais dele, lembra? Eu, você, nós. Ter os sonhos individuais de cada um, porque a gente também deixar de sonhar, deixar de fazer os nossos planos, a gente vai adoecer. Por quê? Porque nós somos indivíduos e precisamos nos realizar nessa vida. Realizar com um relacionamento feliz. Certo, gente? Está claro? A gente vai falando de maneira que você compreenda. Por favor, coloque para deixar claro, tá? Então, olha, é importante você comprar o sonho do seu esposo, sua esposa, do seu parceiro, da sua parceira. Como é importante essas duas pessoas acreditar nos sonhos um do outro. Elaine, eu não consigo acreditar nos sonhos do meu marido, porque você não tem sonho ou você não está acreditando no seu. A hora que você tiver um sonho e você acreditar que você pode esse sonho, você vai acreditar no dele também. No dele e no resto da humanidade. Quando a gente não está acreditando no outro é porque a gente não acredita na gente. Viu, gente? Isso é muito importante a gente entender. Então, lembrar, dentro desses objetivos em comum, lembrar que nós somos seres em evolução e em transformação. Pode ser que o sonho que você tinha quando casou não é o mesmo que você tenha hoje, mesmo que você ainda não alcançou aquele. E é normal. Pode ser que daqui 5 anos vocês tenham sonhos diferentes. Pode ser que o ano que vem os sonhos mudem. E tá tudo certo, gente, não tem problema nenhum. O caso é que vocês tenham objetivos. Essa semana eu vi uma foto aí no Instagram de 2, acho que era aquele antes e depois, sabe? Eu não lembro exatamente como era o post, mas tinha um casal, os dois bem jovens, e tinha o mesmo casal, os dois já bem senhorzinho. Os dois de cabelo branco, já bem senhorzinho mesmo. Falei, ai gente, que lindo, essa é a minha meta de relacionamento. É envelhecer junto. Olha que coisa mais gostosa, receber os netos e tudo mais. Esse é o meu desejo, não significa que tenha que ser o seu, tá? E se não for o seu, tá tudo certo também. Não é porque é o meu que é o melhor. Pra mim é, mas pra você não precisa ser. Mas é importante que o do meu marido também seja, né? Porque senão não vai funcionar. Agora vamos para o último
pilar, pro terceiro pilar, para as ramificações do terceiro pilar, que eu falei que é o mais forte. Por quê? A cumplicidade é extremamente importante para um relacionamento saudável. Os objetivos em comum é extremamente importante para um relacionamento saudável. Mas a sexualidade é o sustento para esse relacionamento. Por quê? Cumplicidade e objetivos em comum, a gente pode fazer também com um sócio. A gente pode fazer com um irmão. A gente pode fazer comigo, né? A gente pode, porque é muito fácil a gente ter cumplicidade com pessoas próximas, com minha mãe, com meu pai. A gente tem cumplicidade e a gente pode ter objetivos em comum também. Agora, a sexualidade, ela precisa ser com o seu parceiro ou com a sua parceira. Não dá para ter uma vida sexual ativa com outras pessoas, senão também o relacionamento fica estranho, concorda? Então, assim, o que é a sexualidade? Às vezes fala assim, minha Nossa Senhora, na minha casa o sexo tá bem precário. Mas, gente, o sexo é um item da sexualidade. A sexualidade ela é muito mais abrangente do que o ato sexual em si. Então, o toque físico é sexualidade. Que tipo de toque, Laine? O aperto de mão. O olho no olho, que não é físico, mas tem um contato incrível. O olho no olho é toque físico, é um toque. Faz parte da... Você quer casar? Quando foi o seu último beijo na boca? Porque se tem mais de um dia, já não tá, esse pilar já não tá tão firme assim. Precisa ter beijo na boca, precisa. Não importa se eu não encosto perto das pessoas, eu tenho vergonha. Tá, mas vocês têm um quarto, não tem? Vocês têm um ambiente só de vocês. Dentro de 4 paredes, o que acontece, deixa de acontecer ali, é problema de vocês. Ou melhor, é solução de vocês, né? Então, precisa ser feito, precisa ser olhado com muito carinho. Kelly, seja bem-vinda. Então, a sexualidade, ela é muito mais do que o ato sexual. O olho no olho é sexualidade. O abraço. Gente, o abraço ele é tão importante, isso com todas as pessoas que puder ser feito, né? Mas dentro do relacionamento, e eu tô falando de abraço de corpo inteiro. Eu não tô falando de abraço só de encostar ombro com ombro, não. É abraço de corpo inteiro. É abraço de verdade, porque no abraço você sente a temperatura da pessoa, você sente o calor, o toque, a textura, o tecido, tudo isso é muito importante, tudo isso faz parte da sexualidade. Um carinho, uma massagem nos ombros, uma carícia no cabelo, uma passadinha no rosto, a mão no rosto, tudo isso é sexualidade e faz toda a diferença para a hora que for acontecer o ato sexual. Tudo isso é preliminar. Essa semana eu escutei uma frase que eu achei maravilhosa, então eu vou postar ela, que fala assim: a preliminar começa quando o sexo termina. Quer dizer, acabou um ato, já começa a nova preliminar. O esbarrão dentro de casa, mesmo quando tem espaço de passar longe. O abraço, enquanto você está em qualquer lugar da casa, o outro chega, abraça, dá um cheiro, dá um beijo. Tudo isso é sexualidade e faz toda a diferença. Que mais que é sexualidade? Olha só, é muito importante, principalmente nos relacionamentos de longo prazo, né, que já tem bastante tempo, é muito importante explorar o corpo um do outro. Porque olha só, se você pegar uma agulha fininha, né? Quantos milímetros tem a ponta de uma agulha? Em qualquer lugar do corpo que você espetar essa agulha, a pessoa vai sentir dor, não vai? Ou você vai sentir dor, não vai? Independente do lugar. Então, se você vai sentir dor, quer dizer que você tem sensores no corpo todo. E se você tem sensores no corpo todo que consegue identificar uma agulha, quer dizer que o corpo todo é capaz também de identificar o prazer. Isso tudo vai depender da criatividade do casal. E isso é muito importante dentro de um relacionamento. Principalmente os de longo prazo. Por quê? Porque os de curto prazo, o relacionamento que está começando, tudo é legal, né? Tipo, todo mundo investe em relacionamento de curto prazo. Agora, quando passa de alguns anos, é como se aquele relacionamento não precisasse mais desse tipo de investimento. E, gente, aí é que precisa. Porque quanto mais tempo você tá com uma pessoa, mais intimidade você tem com essa pessoa. Mais você tem
Pelo menos deveria ter. Mais liberdade para falar o que você gosta, o que você não gosta. O que você sente, o que você não sente. Então, se você tem um relacionamento com mais de 3, 4, 5 anos e você ainda não consegue falar para o seu parceiro ou sua parceira aquilo que você sente, aquilo que você gosta, aquilo que você deseja, se você tem fantasias, se você tem alguns fetiches, por que você não consegue falar com o seu parceiro ou a sua parceira? Na live anterior, que infelizmente não ficou salva, que eu falei sobre a masculinidade tóxica, né? Eu comentei de um exemplo de uma garota de programa que eu vi uma entrevista e ela falou que muitos homens casados a procuram para realizar fantasias que eles não têm coragem de falar com as esposas. Agora fala pra mim, por que não tem coragem de falar com as esposas? Será que não tá faltando cumplicidade nesse relacionamento para que essa sexualidade venha à tona? Porque às vezes a gente também fica tão fechado que a gente não quer nem ouvir falar de certas coisas. E aí a pergunta é, por que eu não quero ouvir falar disso? Será que eu tô impregnada de tabus? Será que eu tô embriagada de crenças negativas em relação ao sexo, ao prazer? Porque é claro que a gente vem de um histórico extremamente negativo em relação a isso, principalmente nós mulheres, né? Como se divertir é com mulher lá de fora, dentro de casa a gente tem uma santa, a mãe dos meus filhos, não faço isso, não faço aquilo. Será que isso é assim mesmo? Por que tem que ser assim? Né? Então esse relacionamento ele pode alcançar patamares muito maiores, muito melhores, mas é preciso ter liberdade, é preciso ter intimidade e coragem para falar para o nosso companheiro o que a gente tem vontade de fazer ou não fazer. E principalmente a sexualidade consigo mesmo, da gente conhecer o nosso corpo, da gente se amar do jeito que a gente é. A gente olhar pra gente e aí de novo eu vou indicar o vídeo da Louise Hay que fala do exercício do espelho. Eu compartilhei lá no meu canal no YouTube para facilitar. Então se você é inscrito no meu canal, você encontra lá o exercício do espelho, que faz com que a gente faça as pazes consigo mesmo. E olhando pra gente no espelho e dizendo que se ama e dizendo que se admira, e se orgulhando de quem é, você começa a olhar para o teu parceiro com esses olhos também, aceitando ele do jeito que ele é. E para de comparação, né, gente? Porque, embora exista um padrão de beleza na sociedade, a gente sabe que isso não depende disso, o fato da pessoa ser feliz ou não. Porque se dependesse, não tinha gente bonita e rica se matando. E não é isso que a gente vê todos os dias se você ligar a televisão, né? Ju, seja muito bem-vinda. Bom, o que mais que faz parte da sexualidade? Deixa eu ver, eu anotei aqui para eu não esquecer. Falei do beijo na boca, falei do carinho, da massagem. Ah, não falei da massagem, né, gente? Tem tanta massagem maravilhosa que a gente pode aprender. Tem até uns vídeos no YouTube que ensina, que ajuda. O carinho, o olho no olho, o abraço, o descobrir o próprio corpo e descobrindo o próprio corpo, descobrir o do outro. Que mais? Intimidade, declarar se existe fantasia, se existe fetiche, encontrar a melhor hora, né, para vocês falarem sobre isso, para não ter conflito, né? Gente, agora eu vou falar uma coisa para vocês que é até meio impactante, né? Mas a gente não pode esquecer que a nossa sociedade ela é feita de mentiras. Tipo assim, para você conseguir viver bem em sociedade, você não pode falar tudo o que você pensa. Você não pode fazer tudo o que você gostaria de fazer. Então você acaba criando personagens, criando personas para se comportar em determinados lugares. Então, um exemplo disso, se você está querendo ir para um determinado lugar e tem uma rua que é contramão para você, mas que te leva nesse determinado lugar. Você não pode entrar ali, por quê? Porque ele é contramão. Então você segue uma regra, né, de organização da sociedade. Ou seja, você não faz o que você quer fazer, você faz o que você tem que fazer. E para você viver nessa sociedade organizada, você precisa cumprir essas regras. Então, nós vivemos com uma persona, não necessariamente com nós mesmos, com quem nós somos. Só que no nosso relacionamento as mentiras têm que ficar para fora. E eu preciso tirar as máscaras para que esse meu parceiro me conheça verdadeiramente da forma como eu sou, entende? E para isso acontecer precisa ter muita cumplicidade, precisa ter muita intimidade.
Você lembrou da massagem, Ju? Então, vamos passar esse link das massagens para as outras pessoas que estão aqui na live, né? Então tá, vocês entenderam essa questão da mentira? A sociedade é feita por neuroses. Freud dizia que são neuroses, né? Então todos nós somos neuróticos em determinadas situações. Quer dizer, se eu vou num banco, eu vou me comportar como um cliente do banco. Se eu vou à praia, eu vou me comportar como um banhista. Eu não vou de roupa social pra praia, porque lá todo mundo veste roupa de banho. Eu não vou de biquíni para um casamento, porque lá todo mundo veste roupa social. Então isso são organizações na sociedade e a gente precisa viver. Ou seja, a gente sempre está vivendo um papel, vivendo o papel de mãe, vivendo o papel de filha, vivendo o papel de esposa, só que dentro desse relacionamento, o papel de esposa, ele tem que ser eu. Ele tem que ser verdadeiro, porque senão não vai demorar muito para começar a aparecer os nossos sintomas. Então eu preciso ter liberdade e coragem de falar para esse meu parceiro os meus sonhos, os meus desejos, por mais bobos que pareçam. Isso é ter cumplicidade, isso é construir objetivos em comum, e isso é fortalecer a sexualidade. Laine, existe um dia que nosso parceiro nos conhece totalmente? Não. Travou? Travou só para Ju ou travou para mais pessoas? Existe um dia que o nosso parceiro nos conhece totalmente? Eu acredito que não. Nem nós conheceremos o nosso parceiro totalmente. Não existe, porque nós somos seres em evolução e transformação. Aliás, eu acho que o relacionamento começa a acabar quando você acha que conhece seu parceiro. Por quê? Porque você para de ver as novidades nele. E todos os dias essa pessoa vai trazer novidades, porque todos os dias é um dia novo, é um dia que vê algo diferente, é um dia que tem contato com pessoas diferentes, que aprende coisas diferentes. Então, todos os dias nós estamos em evolução e por isso, cada ano que passa, somos pessoas diferentes. Os valores, gente, os valores do casal, eles precisam estar alinhados, porque os valores é como nós vivemos a nossa vida, né? Se os meus valores forem diferentes dos valores do Wagner, não vai dar certo, vai dar conflito, porque eu vou discordar absolutamente do que ele está fazendo. Então, nossos valores precisam ser iguais, né? Aliás, se não fossem iguais, vocês já nem teriam se atraído. Pode ser que tenha controvérsias aí, mas precisa alinhar os valores para esse relacionamento existir. Mas conhecer o outro não vai existir nenhum dia. E se existir, tá errado. Parou de evoluir, né? Precisa estar em evolução e em transformação. Exatamente, cada dia é um dia diferente. Vai conhecendo um pouco mais a cada dia, mas acredito ser impossível conhecer totalmente. Eu acho que nem pode conhecer totalmente, né? Ninguém conhece ninguém. O autoconhecimento é um processo que não tem fim. Não é um processo linear. Eu vou fazer um mapa astral, eu vou fazer um processo de coaching, eu vou fazer isso e pronto, me conheci totalmente. Não, nós estamos em evolução. Tudo isso ajuda, e ajuda muito, principalmente a alcançar objetivos, a ter transformações e saltos na nossa consciência, e ajuda demais. Tudo isso aqui que eu falei para vocês, por exemplo, eu sei que teoricamente é fácil, mas no dia a dia não é fácil colocar isso aqui em prática. Então, isso daqui, fazer um processo individual ou um processo em grupo, é extremamente valoroso. Vai te ajudar muito a enxergar os caminhos para chegar nesse objetivo. Mas nos conhecer, às vezes nós fazemos coisas que a gente não conhece, não é? Até o último suspiro vamos expandir. E precisamos expandir até o último suspiro, né, Tiago? Se a gente parar de evoluir no meio do caminho, pode morrer. Porque, primeiro que nem eu vivendo 150 anos eu vou dar conta de aprender tudo que há, né? Sempre existe uma área que a gente não sabe absolutamente nada. Ou seja, sempre tenho que aprender. Então, é muito importante isso, a gente entender que a mentira é o cimento da nossa sociedade. Se não tivesse essas mentiras, essas neuroses, essas personas, nós não conseguiríamos viver em uma sociedade organizada. Seria uma anarquia, né? Seria uma zona, uma bagunça, cada um fazendo o que quer e... Imagina, precisaria mesmo. Mas dentro do relacionamento a gente não precisa. A gente precisa tirar essas máscaras dentro do relacionamento, para que seja um lugar onde a gente realmente consiga ser a gente mesmo. Do jeitinho que a gente é. Do jeitinho que a gente é. E sempre melhorando o mau humor, né? A gente nunca pode esquecer, gente, que nada na vida tá garantido. Seu relacionamento não tá garantido. O meu relacionamento não tá garantido.
Se eu deixar de regar o meu jardim, se eu deixar de podar as plantinhas, se eu deixar de fazer as coisas que o meu jardim precisa de cuidados, é lógico que não vai demorar muito, meu relacionamento vai começar a se desfazer, a se definhar, né? Então, nada tá garantido no mundo. Eu preciso sim, tá sempre melhorando, tá sempre evoluindo, tá sempre transformando e cuidando e investindo nesse relacionamento para que ele realmente funcione da maneira que eu quero. E depois de ver tudo isso, de ouvir tudo isso, eu tenho certeza que na cabeça de vocês falaram, isso aqui tá legal, isso aqui pode melhorar, isso aqui ainda não tem, isso aqui, né? A gente vai fazendo essa autoavaliação e é para isso que serve, é para isso mesmo, é pra gente fazer essa autoavaliação e essa melhora contínua. Só que também é importante a gente deixar de conviver com aquela cegueira, sabe? Eu não quero ver. Porque muitas e muitas pessoas vão assistir essa live depois de gravada e vai falar assim, não, mas isso não é verdade, isso pro meu relacionamento não é assim que funciona. Como eu falei no princípio, não existe uma verdade absoluta. Tem coisas que vai funcionar para mim, não funciona para você, que vai ser um pouco diferente. Mas, com certeza, gente, se não tiver esses 3 pilares bem estruturados, esse relacionamento não está existindo. Então, é preciso tirar essa cegueira parcial e essa cegueira seletiva, né? A gente eu não quero nem ouvir o que essa menina tá falando. Pelo amor de Deus, porque isso aí não tem nada a ver. Cuidado, de repente tem alguma coisa aí que você não tá querendo enxergar. E é por isso que você não quer ouvir. Porque quando eu ouço, eu não tenho mais a desculpa de falar que eu não sabia, né? Agora eu preciso olhar para isso. E não existe maneira de resolver nada se a gente não quiser olhar, se a gente não quiser assumir o nosso problema. E se eu tenho um relacionamento que eu não consigo conversar com meu parceiro, a pergunta não é como eu faço para sair desse relacionamento. A pergunta é como eu faço para resolver isso e ficar melhor, cada dia melhor nesse relacionamento. Ao longo dos anos vem as grandes reformas onde mudamos tudo. Exatamente. Regina, tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindo. Acho que vivi reforma, Ju. Destravou, então? Você perdeu na hora que eu falei da resposta? Perguntou se eu acho que algum dia a gente é o nosso parceiro. Eu acredito que não. Eu não conheço mesmo, né? Para que sempre seja novidade. Então é muito isso. Já sabe perguntar que eu tô olhando para o meu relacionamento de verdade, de pé não ver as coisas acontecendo, ou será que não estão acontecendo? É preciso olhar. É preciso a gente aceitar as sombras do nosso parceiro, aceitar as nossas, para que a gente aceite as dele também. Para eu amar a luz do meu marido, eu preciso amar também as sombras, entender que ele também tem as limitações dele, que tá tudo certo, porque sem limitações ele não aceitaria as minhas. A Ju tá reclamando que tá travando. Para mais alguém tá travando? Quando a gente tem objetivo em comum, tá também, Fabi? Ah, que pena. Quando a gente tem objetivos em comum, é como se nós conseguíssemos dançar no mesmo ritmo. Dançar no mesmo ritmo. A música vai bailando e a gente vai dançando junto. Quando a gente não tem objetivos em comum, é como se um estivesse dançando funk e o outro estivesse dançando sertanejo. Não vai funcionar. Quem olha de fora percebe essa desconexão. Todo mundo percebe essa desconexão, inclusive o casal. Pena que muitas vezes não quer olhar para isso. Aí tá normal, Kelly? Tava travando, mas melhorou? Então tá bom. Tava dando uma pequena travadinha, tá? Mas agora voltou, né? Na semana passada travou bem no final. Gente, perdi a live, que bronca. Mas tudo bem. Bom, então é isso, gente. É a gente se perguntar o que eu preciso fazer para melhorar isso, com muita responsabilidade, né? Falar verdadeiramente do que tá sentindo, do que realmente deseja nesse relacionamento. E se vocês observarem que não tem objetivo em comum, que cada um tá querendo ir para um lado, que não tem acordo, pô, então para de perder tempo, né? Bora viver a vida de outra maneira, bora encontrar outras situações para não viver 40 anos com uma pessoa, sendo que nunca ficou legal. Perdendo a oportunidade de conhecer outras pessoas, né? Bom, lá na caixinha de pergunta, é uma eterna descoberta. Estamos há 20 e poucos anos juntos e a cada dia, se olhando bem, vamos aprimorando. É o olhar bem.
É isso que falta em muitos relacionamentos, é olhar bem, é olhar no olho, é olhar nos comportamentos, nas ações, nos gestos, o que que mudou, o que que melhorou. E se tem muito tempo que não muda nada, bora mudar, né? Vamos procurar alguma coisa aí para aprender, para fazer, para resolver, para que sejamos novidade para o nosso parceiro. Porque tudo que é novidade é melhor, não é? Então vamos ser a novidade, não precisa procurar fora. Uma pessoa fez uma pergunta lá na caixinha de pergunta, ela falou assim: como lidar com a intimidade sem perder a amizade? Existe amizade sem intimidade, né? Que é uma amizade comum. Agora, o relacionamento, ele precisa ter as duas coisas, a intimidade e a amizade. Porque é a amizade que acolhe, é a amizade que ouve, é a amizade que faz várias coisas dentro do relacionamento. Então, se o meu marido, se o meu parceiro, se a minha parceira não é minha amiga, vai ficar difícil eu querer a companhia dela para sair de casa. E se eu tenho intimidade nessa amizade, não fica melhor ainda? Então, o que eu percebi nessa pergunta aqui, pode ser que eu esteja errada, tá? Mas o que me veio em mente foi uma crença limitante ali, de que amantes não são amigos, são só amantes. Se existe intimidade, não existe amizade, tá? Então, é possível ter amizade sem intimidade, que é o que a gente tem com os nossos amigos, mas dentro de um relacionamento precisa ter as duas coisas, a amizade e a intimidade, tá? Então, se a pessoa que fez a pergunta... se eu não respondi, me manda novamente, por favor, para a gente poder alinhar, porque pelo que eu entendi foi isso que eu vi. E eu quero agradecer muito a todos vocês as participações lá nas caixinhas do Stories, que foi bem legal. Foi colocado muito diálogo, sexo, que mais que foi colocado, que repetiu? A conexão, né? Alguém escreveu: a conexão é muito importante dentro do relacionamento. Fala pra mim, se um relacionamento tem esses 3 pilares, existe conexão ou não existe? Só que para ter conexão precisa ter os pilares e bem estruturados. Então, a sexualidade, eu falei, é o principal pilar, por quê? Porque ele segura os outros. Se a sexualidade tá bem mesmo sem cumplicidade, mesmo sem objetivos em comum, esse relacionamento permanece. Agora, se tem só cumplicidade e não tem sexualidade, ele vai cair. Uma hora ou outra não vai aguentar, esse pilar vai trincar. Se existe objetivos em comum e cumplicidade, não tem sexualidade, não vai funcionar. Então, a sexualidade é primordial e precisa ser tratada com carinho. Então, o que não pode faltar dentro do relacionamento amoroso, gente? Cumplicidade, sexualidade e objetivos em comum, com todas essas ramificações. Fez sentido para vocês? Valeu a pena estarmos aqui? Hoje, sexta-feira, quase 9 horas da noite. Gente, muito obrigada, de verdade, de coração, por vocês estarem aqui comigo. Espero que a live fique salva hoje, né? Então, se vocês quiserem compartilhar com mais pessoas, tiver alguém que você acha que pode ajudar, por favor, me ajuda a compartilhar, divulgar. Bora tirar o print para colocar lá no Stories? Aí, tirei. Água hoje. E eu achei que não ia 1 hora, hein? Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Agora vamos curtir nosso final de semana, né? Que tenhamos um final de semana muito abençoado. Nos lugares aí que tá chovendo, curtir uma chuvinha, mais fresquinho. Onde tá calor, aproveitem o calor. E fiquem com Deus. Gente, obrigada. Um beijo. Fica com Deus. Beijo. Dá aí os seus likezinhos pra poder ficar lá. Depois eu vejo quem curtiu, eu consigo ver quem é que tava aqui. Tchau, bom fim de semana pra todos vocês.